É isso aí, minha gente, é isso aí, Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, dia 9 de abril de 2019. Já lemos a Bíblia na rua e agora vamos ler aqui para você. Mas antes de ler a Bíblia, vamos mostrar o céu de Itapiraí como está hoje. Tá vendo, Jocélia Oliveira? Jocélia Oliveira foi a primeira a chegar, mas vamos mostrar o céu. Vamos, Jocélia, vamos ver o céu de Itapiraí primeiro. Antes nós lemos assim, tá o céu, tá chovendo. Chovendinho, porque não é chuva grossa. Aqui na região de Sorocaba, a gente fala assim, quando não é chuva grossa, a gente fala que tá chovendinho. Tá chovendinho, chovendinho. Então assim está o céu de Itapiraí, hoje chovendinho, chovendinho, aqui. Altos da Serra de Paranapiacaba, no meio da Mata Atlântica, está assim. Dá para até escutar a goteira caindo. Tá vendo aí a goteira? Ó. Não sei se está gravando o barulho da goteira. A goteira, chuvinha fina, goteirando aqui, tá goteirando aqui. Ok, nos altos da Serra de Paranapiacaba, está goteirando, goteirando, goteirando. Agora vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ajeitar aqui o aparelho aqui direitinho, não é? Eu sempre gosto de pôr ele assim na posição que fica aparecendo a foto de Adriana ali. Adriana quando era criança, né? A fotinha dela quando ela era criança, né? Agora ela já tá grandinha, minha esposa, tá bom? É isso aí. Ok. A mesma leitura que nós lemos na praça, vamos ler aqui hoje para você. Para você. Oh, maravilha. Um trecho bem pequeno, por quê? Porque o assunto, é bom ficar num assunto só, não misturar os assuntos. E o assunto é divisão por causa de Jesus. Divisão por causa de Jesus, né? Muita gente fala, Jesus não causa divisão, o Espírito Santo não causa divisão, mas Jesus diz que causa. Que uns querem Jesus, outros não querem Jesus, e assim vai. Uns querem orar mais, outros não querem, uns acreditam que Deus cura, outros acham que não, que é só remédio, outros querem o poder do Espírito Santo, dons espirituais, outros ficam dizendo que não existe dons mais para hoje, que os dons já passaram, essas coisaradas todas. Eu me lembro muito bem, sou crente desde 1963, estou na Igreja Batista desde 1963, eu sei, renovação espiritual, uns queriam a renovação, outros não queriam a renovação. Aliás, eu tenho dito o seguinte, que na década de 1960, os batistas e outros, nós os batistas e outros, vamos dizer, rejeitaram, porque eu não rejeitei a renovação espiritual, porque tinha muito barulho. Agora no ano 2018, ou 19 que nós estamos, as igrejas aceitaram o barulho sem o poder. Naquele tempo eles não queriam o poder por causa do barulho, né? Dizia que não era só barulho, é barulho, né? Aleluia, glória a Deus. Isso não é de coisa da igreja, não é de crente, não é de batista. Então rejeitaram a renovação espiritual por causa do barulho, né? Rejeitaram o poder por causa do barulho. E hoje estou aceitando o barulho sem o poder. A gente vai nas igrejas só barulho, aquele barulho que eles rejeitaram na década de 60, aceitaram o barulho hoje, trouxeram o barulho para dentro da igreja, mas não trouxeram o poder. Nós precisamos do poder. Agora o poder é preciso buscar, né? Com jejum e oração, que Jesus disse nós buscarmos. Nós somos batizados com o Espírito Santo, sim. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Mas é preciso buscar o enchimento, a plenitude do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo, deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer e não ficar dando medida para o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo tem que fazer, que nós não mandamos no Espírito Santo. É o Espírito Santo que manda em nós. Bom dia, irmão José de Freitas. Irmão José de Freitas escreveu aqui. Bom dia, pastor. Estou em Irati, Paraná. Oh, maravilha. Deus abençoe, irmão, aí em Irati, Paraná. Estivemos aí no Paraná não faz muito tempo, né? Tivemos aí em Guarapuava, Pitanga, tivemos em Manuel Ribas, Campo Mourão, Umuarama, Maria Helena, por aí, Guaíra, e entramos para o Mato Grosso do Sul, fomos até lá. Edneia Cardoso também chegou, Edneia Cardoso. Mas vamos ler o trecho, é pequeno hoje o trecho. Chama Divisão por causa de Jesus. Lucas 12, a partir de 49 até 53. Jesus estava falando e continuou falando, dizendo:
eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida. 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. É esse o texto de hoje. Andréa Novaes. Está vendo, Andréa Novaes? O nome de Jesus traz divisão. Não podemos ter medo dessa divisão. Nós amamos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, mas Jesus em primeiro lugar. Nós não podemos deixar Jesus, deixar de ter comunhão com os irmãos na igreja, porque os parentes não querem. Não podemos. Jesus em primeiro lugar, não é? Jesus em primeiro lugar. Mas, enfatizando o nome de Jesus, eu sou batista. Desde quando? Desde 1963, quando eu tinha 20 anos de idade. Tá bom, Adné. Adné escreveu: bom dia, pastor. Peço oração para que Deus abra as portas de um emprego. Amém? Ok, Gilberto Lopes também está aqui acenando. Mas ok, Edné, vamos orar agora. Vamos orar. Vou parar aqui e vou orar já para você, tá bom, Edné Cardoso, meu pai? Está aí o pedido de Edné Cardoso. Ela quer que o Senhor abra uma porta de emprego para ela, Senhor Deus. Senhor, que a porta onde ela bater possa se abrir, porque o Senhor ensinou, não foi assim que o Senhor ensinou? Peçam e vocês receberão, procurem e vocês encontrarão, batam na porta e a porta se abrirá para vocês. Ó Jesus, cumpra essa tua promessa. O Senhor falou: bate na porta e a porta se abrirá. E a tua serva que é uma porta de emprego, que a porta que ela bater agora possa se abrir para ela, meu Deus. Abre a porta de emprego para a tua serva. Ó Jesus maravilhoso, cumpre a tua palavra. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês encontrarão, batam na porta e a porta abrirá para vocês. Foi o Senhor quem disse. Então, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, cumpra esta promessa na vida da tua serva, nossa irmã Edné Cardoso, meu Deus. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Está aí, irmã Edné, está aí. Ok, Gilberto Lopes também. Bom dia, Gilberto Lopes. Então aí, ok, irmã Edné, vamos fazer isso aí. Vamos fazer essa coisa aí. Deus, bata na porta e a porta vai abrir. A palavra de Jesus se cumpre na sua vida. Hoje, em nome de Jesus. Tá bom, irmã? Mas aí, minha gente, o título de hoje é esse: divisão por causa de Jesus. Divide mesmo. O gostoso é a gente estar unido no amor de Cristo. E os que estão unidos no amor de Cristo estão unidos. Não há divisão. Se estão em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Mas muitas vezes a divisão, um quer uma coisa, o outro não quer. Não é a vontade de Deus a divisão. Deus quer a união. Mas como há rejeição do nome de Jesus, por que há divisão? Porque alguns rejeitam o nome de Jesus. Porque alguns rejeitam o poder do Espírito Santo. Não querem deixar o Espírito Santo fazer tudo que ele quer fazer e pode fazer, porque Deus pode fazer tudo que já fez e pode fazer muito mais. Mas alguns ficam limitando, né? Dizem: não, Deus fazia isso antigamente, hoje não faz mais. Ele fazia porque antes não tinha a Bíblia escrita, hoje tem. Ora, Deus continua fazendo. Vamos ler a Bíblia, vamos orar e vamos deixar o Espírito Santo falar. O Espírito Santo falava não é só quando não tinha a Bíblia escrita, não. Com Bíblia escrita ele fala. Ele não fala contra a Bíblia, mas em favor e confirmando o que está aqui, ele fala. Ele conforta, ele exorta, não é? Ele exorta conforme a necessidade de cada um, ele consola, ele edifica, não é assim que fala o dom da profecia? 1 Coríntios 14:3, para edificar, consolar e exortar. Então Deus continua falando. Por isso a divisão, porque alguns acreditam, outros não acreditam.
não querem deixar o Espírito Santo agir e fazer a obra. Qualquerzinha a mais, alguns já acham ruim. Se alguém diz aleluia, outro fala, eita, é pentecostal, não sei o quê. Oh, glória a Deus. Ou se chora. E é isso, ninguém é culpado. Não é? As emoções estão aí, mas tem gente que quer colocar normas. Onde o Espírito Santo está, não é? Ele não pode pôr. Não é que o Espírito Santo está fazendo. Tem um autor que diz muito bem isso. Nós temos que separar o que é a ação do Espírito Santo e o que é a reação humana. Há reações diferentes diante da ação do Espírito Santo. Um pode rir, outro pode chorar, um pode ficar quieto, um pode dar só um gemido, mas é o Espírito Santo que opera tudo em todos. Diz a Bíblia, né? Diz a Bíblia. Mas como não há essa compreensão, há a divisão que Jesus está falando aqui. Eu vim para pôr fogo na terra. E como eu gostaria que ele, o fogo, já estivesse aceso, tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Jesus está falando, eu vim trazer divisão. Por quê? Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida. 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. Quantos pais já expulsaram filhos de casa por causa do nome de Jesus? Deserdaram filhos por causa do nome de Jesus em alguns países do mundo? Jesus está falando, não é? Outros chamam, quando um é religioso demais, fala que é carola, é fanático, já causa divisão. Um quer só estar orando muito, o outro não quer orar. Um quer ir muito à igreja, o outro não quer ir. Então já põe divisão. Você é muito carola, você é muito fanático, você não sei o quê. Não é isso? Então Jesus está falando, vem divisão. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Por causa do nome de Jesus. Não é essas briguinhas de nora e sogra que sempre tem, não. É outro. Jesus está falando aqui por causa do nome dele. Uns querem Jesus, uns querem seguir Jesus, uns querem orar, uns querem jejuar, querem ler a Bíblia, querem ir à igreja, querem se encontrar com os irmãos em Cristo, e outros não querem. Por isso a divisão. Por isso o título de hoje é Divisão por causa do nome de Jesus Cristo. Mas eu gosto de orar quando eu estou junto com os meus irmãos, principalmente meus parentes que são católicos, de onde eu vim. Eu gosto de orar com eles o Pai Nosso, porque o Pai Nosso foi Jesus que ensinou. E eu acredito que quem consegue dizer o Pai Nosso junto, de todo o coração, é um cristão. Porque a essência da religião une, não é? Ou nós podemos dizer, né? Vamos dizer juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se todos ficarmos em torno do Pai Nosso, não há divisão. Se todos puderem dizer essas palavras que Jesus nos ensinou de todo o coração, não há divisão. Se todos nós desejarmos, né, que o nome do Pai seja santificado, que o reino de Deus venha, que a vontade de Deus seja feita, se todos nós desejarmos o pão de cada dia, nada mais do que o pão de cada dia, se desejarmos o perdão dos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem, né, porque é o pecado mesmo, pecado de fazer o que não deve fazer e o pecado de deixar de fazer o que devia fazer. Por isso que é dívida, não é? Porque é o bem que deixamos de fazer e o mal que fazemos. É o mal que fazemos e o bem que deixamos de fazer. Tudo é pecado. Não é? Se todos estivermos de acordo com isso, e se todos estivermos dizendo, Senhor, não nos deixe cair em tentação, não quero cair, pedindo a Deus, estamos unidos. E doutrina, o que é a doutrina? Doutrina também, eu aprendi quando era criança na Igreja Católica. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É isso. Mas alguém diz, pastor, você falou que crê na Santa Igreja Católica? Claro, a Igreja de Jesus Cristo é católica e apostólica. Todas elas são católicas e apostólicas. A Batista é católica e apostólica, a Presbiteriana é católica e apostólica, a Metodista é católica e apostólica, a Anglicana é católica e apostólica, a Assembleia de Deus é católica e apostólica, a Congregação Cristã é católica e apostólica, o Brasil para Cristo é católico e apostólico, a Igreja do Evangelho Quadrangular é católica e apostólica. Todas as igrejas de Jesus são católicas e apostólicas. Agora, a romana que é uma, não é? Não estamos dizendo que cremos na Igreja Católica Apostólica Romana. Nós cremos nas igrejas, na igreja apostólica. A romana é católica e apostólica também. Mas ela é uma só das igrejas, né? Das denominações. As outras todas são católicas e apostólicas. Nós ficamos unidos no credo dos apóstolos. No Pai Nosso, não vai ter essa divisão que Jesus falou. Se todos estivermos juntos, não haverá divisão. Agora, se não estivermos unidos nisso, no credo dos apóstolos e no Pai Nosso, vai haver divisão. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, irmão contra irmão, nora com a sogra, etc. E tudo isso que falou aqui, Jesus está dizendo, daqui, porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida. 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Mas estivermos unidos em torno do credo dos apóstolos, ou credo dos pais da igreja, os primeiros cristãos, antes de existir a Igreja Católica como instituição romana, não é porque isso surgiu mais tarde, quando o bispo de Roma achou que era mais importante do que os outros e tal, mas a Igreja de Jesus, que nasceu lá em Jerusalém, não é? No dia de Pentecostes, vamos dizer, quando o Espírito Santo veio, ela é mundial, está em todos os lugares, por isso ela é católica e apostólica, né? E tem o fundamento dos apóstolos. Tá bom, já oramos, eu creio que já oramos pela irmã Edné, a irmã Edné Cardoso, que pediu oração, nós já oramos pela irmã Edné, já oramos por todo mundo, nós já dissemos o Pai Nosso, o credo dos apóstolos. Então vamos encerrar aqui. Pastor Adriano, Itapiraí, São Paulo, Brasil, não é? Hoje é o quê? Terça-feira, dia 9 de abril, né, de 2019. Ok, Pastor Juvenal, muito obrigado pela mensagem que você mandou no WhatsApp, me agradecendo pela pregação lá na Igreja Batista Jardim Nordeste, domingo à noite, dia 7, né, à noite, e dizendo que os irmãos foram muito edificados e abençoados com a minha mensagem. Louvado seja Deus por tudo. Agradecemos aos irmãos também a generosidade dos irmãos, né? Que maravilha, né? Uma bênção. Louvado seja Deus. Deus abençoe o pastor Juvenal, sua esposa, né? Irmã Sandra Regina, e toda aquela liderança daquela igreja que nos recebeu ali domingo à noite, com muito amor, com muito carinho, onde nós pregamos, né? Deixamos ali a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E a igreja do Belém também. No Belém nós não pregamos, não avisamos nem que ia, chegamos lá para visitar a igreja, fomos no Belém domingo de manhã, porque foi lá que eu fui consagrado pastor, em 1972, foi meu primeiro pastorado, foi lá no Belém, bairro do Belém, São Paulo, e depois eu voltei a ser pastor lá em 93, fiquei até 99, então visitamos o Belém. Lá nós oramos junto com os irmãos, o pastor convidou para encerrar o culto com oração, era escola dominical, domingo de manhã, foi atencioso, carinhoso conosco também, pastor Davi Silvio e sua esposa, a irmã Vilma, e os irmãos da igreja, até aqueles líderes antigos que conhecia há muito tempo, o irmão Jovem, a irmã Dalva, não é? E o Jonatas, que eu batizei lá, a esposa do Jonatas estava lá, e outros irmãos queridos que estavam lá. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Assim, nós agradecemos as 2 igrejas que visitamos domingo, mais uma vez. Já ontem gravamos a mensagem agradecendo, mas hoje estamos lembrando aqui que recebemos a mensagem do pastor Juvenal, nos agradecendo também, e dizendo que os irmãos foram abençoados com a nossa mensagem domingo à noite. Estou reforçando aqui a minha gratidão
a minha querida Igreja Batista do Belém, onde eu fui consagrado ao ministério em 1972, pastoreei até o fim de 73, depois voltei em 93, fiquei até 99. E muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Aqui estamos, pastor Adriano, as ordens de vocês, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar então, vamos concluir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos concluir, vamos divulgar, vamos compartilhar aí no grupo de vocês, no perfil. Vamos curtir, vamos abençoar as pessoas, tá bom? Vou encostar o dedo aqui no concluir agora para nós concluirmos.